Você fazendo ou deixando de fazer, sempre vai ter alguém pra falar merda a respeito de você. O que eu quero já deixar bem destacado nesse vídeo, qual que é o tema dele, é que mesmo você tentando agradar, mesmo você tentando ser perfeito, mesmo você tentando fazer tudo da melhor maneira possível e às vezes até o impossível, vão falar merda de você. Você pode estar começando lá na academia, por exemplo, e aí você tá treinando, tá comendo certinho, tá dormindo certinho, tá tomando água, tá tomando suplemento, tá comendo frango e batata doce e não sei o que lá e tal, né? Vai ter um grupinho que não sabe nada do que você faz para ter esses resultados que você tem tido. E esse grupinho vai falar que você tá usando canetinha. Aí vai ter um outro grupinho que vai falar que você deve estar doente. Ah, deve estar com AIDS, deve estar com câncer, alguma doença autoimune, né? Ninguém emagrece em tanto tempo assim. Olha, tá cadavérico, tá cadavérica. Tem um grupinho que vai falar que você tá usando droga. Ah, tá usando crack, tá usando cocaína, só pode ser, né? Porque olha o tanto que emagreceu e tá cheio de energia, tá sorridente. Pô, só pode droga, não tem como. Toda vez que eu faço dieta, eu fico completamente desmotivado, desanimado, sem energia. E aí tem um grupinho que vai falar que você usa bomba, tem um grupinho que vai falar que o cara ou que a mulher agora arranjou um amante ou uma amante. E assim, comentários e comentários que a gente não deveria nem ligar porque essas pessoas não conhecem a nossa realidade, eles não conhecem a sua realidade para poder opinar o que você deveria ou não fazer. E eu demorei um bom tempo para realmente aprender isso e viver isso. Talvez alguma época, quando eu era mais novo, mais corajoso, mais viril, com mais testosterona, eu era bem mais corajoso, dava a cara a tapa. E num tempo reconheço assim que eu perdi completamente isso. A vontade de dar opinião em cima das coisas, de, de me posicionar. Porque as pessoas vão falar alguma coisa. As pessoas vão falar que eu comprei uma coisa que eu não deveria ter comprado, que eu tô gastando dinheiro com porcaria, que eu tô fazendo o que eu não deveria ter feito, que não sei o que lá, que não sei o que outro. Então, às vezes, pra você não ouvir besteiras, ou tentar se proteger de ouvir alguma besteira que talvez você nunca vai ouvir, de ver algum comentário que você nunca gostaria de ver, você deixa de fazer. E eu reconheço que na minha covardia, eu fui me perdendo. Eu fui me perdendo. Eu fui. Não vou falar que eu fui criando um personagem, alguns fazem isso. E alguns precisam disso. Tem criador de conteúdo aí que tem que agradar o público, tem empresa aí que tem que ter relações públicas, que tem que agradar o público, né? Agradar os seus clientes, etc. Então tem decisões que às vezes tem que voltar atrás. E é claro que em nome do dinheiro, não em nome de uma realidade última. Mas enfim, aí eu vou devanear pra caramba aqui, vai ficar um super vídeo bem longo aí para redes sociais. Mas eu reconheço que a gente vai virando personagem, a gente vai ficando grotesco, vai ficando bobo. E parece que vai desaprendendo as coisas que a gente sabe, porque tudo que a gente começa a fazer é para poder agradar. Ou para pelo menos não desagradar, não desapontar. Só que, e eu falo com conhecimento de causa, a conta chega. O emocional fica abalado, você não se reconhece, você nem sabe o porquê que você tem feito as coisas que você faz. E do pouco que você faz, você reconhece, eu faço isso por dinheiro, eu faço isso pra ninguém me encher o saco, eu faço isso pra não vir merda da minha mulher, eu faço isso pra poder agradar minha mãe, eu faço isso pra não entristecer o meu pai. Eu deixo de fazer isso pra não magoar meu irmão. E assim vai indo. Veja, eu não tô falando que tem que ser 8 ou 80. Aí você tem que pensar, não, então tem que colocar eu no centro e eu sou, nossa, o mateocentrismo. Tudo em volta do Mateus e que se for do resto. Mas em alguns momentos você precisa realmente ser um pouquinho mais egoísta, de olhar para aquilo que você precisa fazer, independente se é bom ou se é ruim, independente se vai agradar ou desagradar, aquilo que você sente que precisa fazer e não faz em condição ou no detrimento
numa função da opinião alheia. Você ligar para opiniões como assim do seu filho, da sua filha, da sua mulher, sabe, da sua mãe, até que dá para entender do seu pai. E você respeitar que ele tem o direito. Eles têm o direito de ter uma opinião a respeito de você, eles têm o direito de ter uma opinião a respeito daquilo que você faz, uma opinião a respeito daquilo que você deixou de fazer, das suas decisões, das suas escolhas, das suas ações. Eles têm o direito de opinar isso. Eles estão, é, se você tiver convívio, né? Você, você tem o direito de opinar. Você tem o direito de falar algumas coisas, eles também têm o direito de falar algumas coisas, e é nisso que a gente tem que sentar e conversar, mas não deixar de fazer ou fazer com medo do que possa acontecer mediante essas opiniões. E o pior, eu estou falando de um núcleo interno, estou falando de pessoas que estão perto de você, né? Vou bater a mão no microfone aqui. Mas e quando a gente fica ligando para a opinião de pessoas que você nem sabe a cor do cabelo? Postei um vídeo e a cabelo rosa 1234 underline arroba gmail.com comentou dizendo não gostei. Aí você vai lá e não dorme por conta daquilo. Então, mais uma vez, tem que ter um equilíbrio? É óbvio. Entre 8 e 80, tem 72. Então não dá pra você ser assim, eu não ligo pra opinião de ninguém. Você se torna uma pessoa completamente arrogante, não aprende mais nada, se torna um imbecil, alguém que é de difícil convívio. Mas também você não pode ser, do outro lado, alguém que vive em função de tudo que vão pensar e falar a respeito de você. Criatura, você fazendo uma ação de caridade, você, sei lá, se convertendo e virando cristão, independente católico, protestante, vai ter gente falando merda de você. Vai ter gente falando merda porque você deu a marmita para um morador de rua. Tá querendo aparecer. Tá dando marmita porque tem muito pecado nas costas. Ah, deve estar dando aquilo que sobrou em casa. Duvido que é aquilo que ela fez hoje. E a mesma coisa se você tentando aí se transformar num cristão ou num cristão melhor. Ah, tá vindo na missa, tá vindo no culto. Fogo de palha. Ele deve estar cheio de pecado nas costas e tá vindo agora. Mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco some de novo. Enfim, não vou falar que essa é a vida, mas assim são as pessoas. E acredito que o nosso trabalho é tentar ser melhor, independentemente do outro, e não ser melhor do que o outro, não é uma corrida contra o outro. De uma maneira sadia, que se dane o outro. Não quero saber o que o outro tá fazendo ou não para eu ter que fazer mais ou não. Para eu me vangloriar que eu sou uma pessoa melhor, olha como eu sou mais calmo, como eu sou mais manso, como eu não julgo como ele julga e já tá julgando. É só pelo prazer de você tentar ser melhor. E você só vai conseguir ser melhor, dar o seu menor, o melhor e conseguir talvez atender algum chamado, alguma coisa que brota no seu coração, brota na sua alma e você nem sabe de onde vem, quando você parar de fazer ou deixar de fazer por conta do que vão dizer, da maneira como vão te olhar, do que vão comentar. É a mesma coisa que você estiver vivendo dentro de uma jaula, preso. E eu acho que isso não é vida. E eu sei exatamente o que é isso. É por isso que eu tô aqui, dessa maneira, e falando com você. Faz o que você tem que fazer. Se você puder. Se não puder agora, tá tudo bem. Daqui a pouco você faz. Ou deixe de fazer aquilo que você precisa deixar de fazer. E no seu momento. Mas tome uma decisão. Em algum momento, você desagradando algumas pessoas, talvez na verdade você esteja libertando elas de você, libertando da sua condição de precisar agradar, libertando ela mesma do controle que ela quer ter em cima da sua vida. Enfim,
Tem muitas coisas boas quando. E que a gente não percebe. A gente não percebe. Mas muitas coisas boas que vão acontecer, às vezes travestidas de problemas e desafios, de desavenças, de desacordos, mas que no final é uma coisa boa. Só precisa de mais tempo para que aquilo se transforme numa coisa boa. Enfim, é isso.